A gente testou a ferramenta com esse primeiro cliente e deu certo. Eu falei, uai, esse trem tá dando certo. O grande desafio em todas as operações são pessoas. Foi o período de mais desafios e mais de realizações que eu tive. E tudo que você vai fazer, faça bem feito. Então, a recompensa, ela vem. A energia que você joga para o mundo, uma hora ela te chega. Outros brasileiros não aguentaram para empreender, porque empreender tá muito além de grana, né? Aí a gente falou, pô, o mercado é maior do que a gente imagina. A gente vai saber a quantidade exata de quantas vendas saiu de cada campo. Você tem que ter mais precisão ali, senão você não vai ter lucro. Fala, galera! Estamos começando mais um MaxCast, o podcast da AppMax que traz os maiores nomes do empreendedorismo digital. Hoje eu tô aqui com um multi-empreendedor, porque eu nunca vi alguém criar tanta solução no digital em várias empresas. Tem SaaS, tem consultoria de MEI, tem contabilidade, tem vários negócios aí. E ele começou a criar os negócios a partir do que ele identificou de problemas que tinham na operação dele, ele foi solucionando e foi criando negócios a partir disso, né? Então, a gente pode ver aí que o digital, ele traz muitas oportunidades, né? A gente aqui da AppMax, como vocês sabem, a gente tinha e-commerce, criou a AppMax para o nosso e-commerce, depois abriu a AppMax, e você vai entender muito dessa mentalidade de um multi-empreendedor aí, que já tem mais de 40 funcionários, né? Como fazer essa gestão. Ele veio da programação, então ele era programador, e enfrentou muitos desafios dessa mentalidade do empreendedorismo, né? Dessa mentalidade do que a gente sabe que é muita coisa. São muitos desafios. A gente toma muito na cabeça. Toma. E ele teve um burnout aí e passou, né, por um processo bem difícil. Mas aprendeu muito com isso e vai poder compartilhar aqui com a gente. Então, bora com tudo ouvir essa história inspiradora aí de um programador que virou multi-empreendedor e que a gente tem a honra de ter como parceiro, porque aí também a gente vê que a AppMax é para muitos negócios, para realmente todos os negócios digitais, porque são vários negócios diferentes, como eu falei, né? Tem SaaS, enfim. Vocês vão descobrir toda essa história aqui com a gente. Então, fica com a gente, vamos com tudo, Gui. Vamos com tudo. Bem-vindo, Jason, primeiramente. Para você que está chegando aí, já deixa seu like, se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui, então, a B já deu essa palhinha, né? Um cara multi-empreendedor com vários negócios. Como é desenvolver essas ideias, né? Como são os desafios de empreender em diferentes frentes. Como que funciona a gestão de equipe, né? Eu sei que vocês já chegaram a ter 40 pessoas no time, então como que são as lideranças, como que é a questão de acompanhamento de resultados em diferentes negócios, como fazer a gestão de tudo isso. E vamos falar também, né, um pouquinho sobre burnout, sobre a questão, o que te ajudou também a enfrentar tudo isso. Porque essa questão do empreendedorismo é muito da incerteza, né, de você lidar também com várias pessoas dentro do time, com desafios no dia a dia. Então, estou bem curioso aí para a gente bater esse papo. Muito bem-vindo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né, porque a AppMax faz parte do meu sucesso, né? Já vou soltar logo no começo do podcast que a gente teve um desafio quando a operação estava escalada, né? Então, a gente teve toda a grana presa, toda a operação parada e a AppMax acolheu a gente, né? Onde vocês estavam? A gente estava na Iugo, aí por conta de chargeback, acabou que eles travaram toda a operação, né? E o maior desafio não foi travar a operação, foi o relacionamento. Porque eu acho que se a gente tivesse esses relacionamentos lá dentro, a gente teria conseguido conversar e resolver de uma forma mais rápida, né? Assim, a aplicação deles atendeu a gente super bacana e tal, mas por conta disso a gente teve esse desafio. E o empreendedor ele passa por desafio a todo momento, né? E aí foi aí onde começou a história com a AppMax, né? A gente teve... Que ano que foi? Foi em torno de 2021, assim, eu não... Faz tempo, né? Tem um tempinho ali. A AppMax era bem menor. Bem menor do que hoje, com certeza. E qual foi o maior desafio, assim, de criar os negócios, né? Porque tu criou vários negócios através do digital, mas tu começou com e-commerce de encapsulado, né? Criando ali soluções para... A primeira operação minha não foi o de encapsulado. Foi a gente chama de micro SaaS, porque a diferença de um software as a service, que é que você paga a mensalidade, né, explicar para o pessoal,
Porque ele resolve uma pequena solução ali, né? E essa solução ela nasceu da dor de um cliente que eu atendia, né? Não foi a ideia minha, foi a ideia de um sócio. A gente iniciou junto esse projeto. Então, qual que era a dor desse cliente? Na época, ele tinha 7% de churn ali, né? 7% de inadimplência. O modelo dele era aquela de carro, proteção veicular. E aí, uma das formas que a gente viu que o cliente não pagava, deixava de pagar porque ele esquecia. E o WhatsApp, você está com ele na mão o tempo todo. Então, surgiu a ideia de fazer o envio desses boletos pelo WhatsApp. Então, na época, a gente foi procurar uma ferramenta e tinha poucas ferramentas no mercado. Aí a gente falou, cara, aqui está uma oportunidade. Então, aí nasceu essa ferramenta através desse cliente e a gente conseguiu reduzir a taxa de inadimplência dele de 7% para em torno de 3%, que eles faturavam muito, que representava em torno de 60 mil para eles na época, né? Então, só que a gente sempre conta a parte da parte do sucesso, né? Mas antes tem toda uma trajetória, né? Então, por 10 anos eu fui programador, CLT, trabalhei em algumas empresas. Que empresas? Pode abrir que empresas também? Posso, assim, trabalhei na Humanizar, que era uma empresa que desenvolvia sistema para presídio. Uma coisa totalmente diferente. Trabalhei uma das empresas que eu ganhei muito know-how, assim, que foi a última que eu saí do mercado, foi a PicPay, que me deu um grande know-how, assim, como engenheiro de software, como ver time, enfim. Mas eu trabalhei muito também como, geralmente, o programador, ele faz muito freelance. E aquilo já me dava o senso de empresário, porque eu tinha que negociar com o cliente, eu tinha que entender qual as funcionalidades que ele precisava. E muitas das vezes o cara não precisava daquilo que ele pedia. E então ali eu já fui desenvolvendo toda uma preparação aí durante 10 anos para até chegar a desenvolver essa ferramenta e começar a vender essa primeira ferramenta que alavancou os outros negócios. Que legal. Que aí tu foi empreender para abrir essa ferramenta. Aí foi essa trajetória aí? Aí a gente testou a ferramenta com esse primeiro cliente e deu certo. Aí eu falei, como é que eu vou vender agora, né? Apesar de acompanhar muito o Flávio Augusto, ele fala de vendas, né? Acompanho o Flávio Augusto desde 2010, consumi muito podcast dele. Eu falei, cara, como é que eu vou vender? E aí eu começava a oferecer para as pessoas que eu conhecia. Eu não entendia muito do digital assim, em si, né? De fazer campanha de tráfego e tudo. E aí não tracionava. E aí eu lembro que eu tinha R$3.000 e tinha um dev que estava comigo, que hoje é um dos meus sócios em outras operações. Aí eu falei para ele, olha, eu tenho orçamento para te pagar mais um mês, né? E aí, se não der certo, a gente ia parar a operação. Aí eu entrei no Google e pesquisei como anunciar no Google, né? E aí, em algumas horas, eu, sem consumir muito conteúdo, fui e anunciei. Aqui fica até uma dica, né? Porque o pessoal compra 1, 2, 3, 10 mentorias e não executa. Executar é mais importante do que você ficar avançando. Executa e erra, gasta 10, 20, 30, 40, 50 reais ali, mas para você pegar a experiência, né? E aí eu anunciei no Google lá, anunciei um valor baixo, e eu falei, cara, eu tenho esses R$3.000 aqui, se não virar, eu ia desistir da ferramenta. E aí eu anunciei, uma daquelas consultoras do Google me ligou, que hoje a gente não dá tanto ouvido mais, mas naquela época foi fundamental para mim. Legal. Ela falou, qual que é o teu produto? Eu falei, para pessoas que enviam campanhas ali pelo WhatsApp e tal. Ela falou, então, seu anúncio está aparecendo para pessoas que pesquisam mensagens bonitinhas no WhatsApp, você está queimando seu dinheiro. Aí eu falei, então, beleza. Eu falei, como é que eu faço? Aí ela foi e me ajudou a estruturar a campanha. E aí começou a entrar o lead certo na página e tudo. E aí, só que não convertia. Aí ela foi, depois de, acho que uma semana, e eu estava próximo de desistir mesmo. Aí ela foi e falou assim, me explica do seu produto. Aí eu fui explicar o produto para ela. Ela falou, olha, seu produto é um pouco complicado de se entender. Por que você não
gera apresentações para os seus clientes, para eles entenderem o produto e você fazer a venda. Ou seja, ela estava me ensinando de venda. Ela estava me ensinando como estruturar fazer o funil de um processo de funil de vendas ali, né? Já você é um produto mais complexo, você não... É um produto difícil de você fazer uma venda direta. Que ele vai entrar, olhar e comprei. Ele precisa... depois a gente começou a metrificar, o tempo de tomada de decisão do meu lead era de 15 dias. Né, que é uma métrica interessante para o pessoal começar a analisar. Excelente. Então, depois desses 15, entre 1 até 15 dias, era o período que o lead estava mais quente. Então, tinha que estar em cima dele ali. E aí eu fiz as primeiras apresentações, às vezes dava erro no software e tal, mas aí começou a sair as primeiras vendas. Eu falei, uai, esse trem está dando certo. E esse software, só te interrompendo, ele era focado para recuperação de boleto ou ele funcionava, era um software para WhatsApp, para recuperação em geral, assim? Ele era um software que servia para qualquer negócio, né? Depois evoluíram outros softwares de WhatsApp, mas basicamente você subia uma planilha de Excel e fazia envio para diversas pessoas, só que você poderia até testar cópia. A gente colocou variações de mensagem e colocou também que ele conseguia pegar dados da planilha para montar uma mensagem mais customizada. Isso estou falando de 2019, 2020. Quase pra não época... tinha... não tinha isso. E aí, eu montei um time de vendas. A primeira que veio foi a minha irmã. Eu falei, não tem salário. Eu acho que esse trem vai dar certo aqui. E aí ela começou com a gente. Aí eu pagava a comissão das vendas. Aí depois a gente estruturou melhor um time de vendas ali de 3, 4 pessoas. Mas eu não seguia algumas coisas que, apesar de ter o conhecimento, a gente não fazia, por exemplo, um SDR. A gente seguia algumas coisas que davam muito certo para o negócio, sabe? Que às vezes eu vejo assim, muito hoje, na prática, por exemplo, você vai fazer um treinamento de vendas, o cara fala, você tem que ter um SDR, você tem que ter um cara que apresenta, você tem que ter um cara que é um closer. Aí o cara está começando um time, como que ele já vai queimar toda a verba? Cara, tem um cara que ele vai dar o sangue ali e que você converse e venda a ideia para ele, que ele vai fazer todo esse processo de venda, suporte no início. Aí depois você vai estruturando e mede os resultados, sabe? Então a gente ficou um bom tempo só com um time de vendas e o próprio vendedor era responsável por manter esse cliente... Depois. Então ele era o vendedor que era CS e SDR, closer e CS. Ele fazia, Legal. porque eu não tinha nessa época, eu não tinha conhecimentos avançados em time de venda. Mas hoje, se é um projeto novo, mesmo que eu tenha caixa, eu não monto toda essa estrutura. Eu começo o mais simples. E o interessante é a própria pessoa ir fazer a venda. Pô, vamos dar um exemplo, né? Tem muitos players, sou muito multimilionário, eu não vou meter a mão na operação. Pô, se está começando, você tem que ir para sentir o cliente, porque ele é o feedback da operação. Então, tem muita operação que eu desço. Eu falo descer porque, voltar para outros lugares para entender os gargalos, porque esse é o papel do líder, sabe? Eu vejo muito que, com esse boom das startups e de vir muita grana de investidor, e aí o fundador, que é o líder ali, que é o CEO, muitas vezes não está no negócio e o negócio meio que vai sozinho e, no final das contas, dá o problema que a gente viu aí de layoff, o negócio para, o negócio quebra. E eu acho que agora está desmistificando isso, que cara, o empreendedor, quem fundou, quem é o CEO, né? Se não é o fundador, é um CEO. Cara, o cara tem que botar a mão na massa e tem que olhar a fundo, tem que olhar o detalhe para fazer o negócio acontecer muitas vezes, né? E tem que descer para a operação. Então, acho que já fica um primeiro ensinamento aí que muitas vezes a gente vai olhar só para... Acha que o fundador, o CEO vai estar olhando só para dados e aí vai olhar os dados e vai ver o que está errado e vai perguntar... Cara, não, tem que estar dentro, né? Tem que estar dentro para fazer o negócio acontecer. Eu acho que muitas das coisas a gente vai aprendendo na prática e às vezes vai fugir um pouco do que a galera está falando. Então, assim, muitas vezes a gente vai um pouco por feeling, você pega o conhecimento ali que tá, né? Um dos meus grandes mentores na parte de negócio é o Flávio Augusto, assim, porque eu consumo muito conteúdo dele. Ele é muito bom. Mas, por exemplo, o CEO, a principal função dele é a cultura. E como que você vai colocar uma cultura predominante se você não tem contato com os pilares, né? Então, tem que ter contato com os pilares e contato nos desafios também. Daqui a pouco eu falo que a cultura é que tu tem que analisar profundamente o problema e ir atrás para conseguir resolver. Tá, mas o CEO lá não
não faz isso quando ele vê um problema, né? Pô, como é que a cultura vai ser essa, né? Um dos maiores, assim, isso eu aprendi com o Flávio Augusto, né? Que são os 3 P's, que é pessoas, que eu acho que é o mais Com importante, certeza. processo, produto. Eu coloquei o 4 P, que é o propósito. Por que a gente está fazendo isso? Porque chega um momento que dinheiro por dinheiro não faz mais sentido, né? E aí, como que é a mentalidade de um bilionário? Que é um cara que não precisava mais trabalhar, né? E você vê que esses caras, eles seguem uma linha muito incomum ali. Os caras começam a ajudar outras pessoas. Então, esse processo de ajuda, ele tem que ser dentro da empresa. Então, se um cara quer ser milionário, ele tem que entender qual que é a mentalidade de um milionário e comportar-se como um milionário até ele se tornar um milionário. Perfeito. E se ele quer ser um bilionário, ele tem que se comportar como um bilionário se comporta. Quando você vê aí esses caras que já alcançaram isso, o que eles mais se preocupam são com pessoas. Né? Eles seguem alguns princípios muito bem fundamentados ali, que isso vai gerando resultado. Só que tem desafio, né? E aí esses desafios vêm. Conta dessa... Enfim, né? A gente acho que nada vai acontecer se não tiver pessoas, né? Se depender só de ti, não vai crescer. Mas principais desafios aí nessa jornada empreendedora, assim, dessa criação de vários negócios, né? É interessante falar um pouco também das decisões tomadas erradas, né? Hoje eu tenho algumas operações, mas eu não sou a cabeça à frente. Eu acho que toda operação ela tem que ter um líder ali à frente que representa, e eu tenho que estar de acordo com os valores desse sócio. Então, hoje, a sociedade eu não entro mais por causa de grana, tem que ser por causa de princípios, né? Porque eu já tive algumas sociedades que deram muito bem, outras não. E isso pode gerar problema lá na frente. E o que aconteceu? Eu entrei em várias operações que dependiam de mim. Aí eu acabei não fazendo nenhuma muito bem. Então, hoje, tem operação, tem umas 2 que eu fico mais à frente. Não. E tem outras que eu fico mais como um conselheiro, né? E eu olho números e ajudo a analisar, a montar estratégia. O grande desafio em todas as operações são pessoas. Porque a gente tende a olhar por nosso interesse, essa é questão de sobrevivência. Então, se, por exemplo, entrar algum animal aqui para nos matar, cada um é sobrevivência. Então, só que isso é um instinto nosso. E aí você tem que, aos poucos, ir trabalhando a mentalidade. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu. A gente está num processo de pivotar um negócio nosso, que estava indo muito bem, e a gente teve que tomar algumas decisões. Então, a gente teve que cortar 16 pessoas do time. E a minha esposa ela está à frente comigo. As decisões ela toma à frente comigo, ela toca a parte do financeiro, a parte estratégica e tudo. Aí é um grande desafio, porque você tirar 16 pessoas, você gera toda uma crise no todo o time. Será que eu posso ser o próximo? Será que eu não posso ser o próximo? Né? E quando você é empreendedor, as responsabilidades vêm. Muitas das vezes as pessoas querem se tornar empreendedores só pelo ônus, né? Ver uma possibilidade de uma qualidade de vida melhor, ver uma possibilidade de viajar mais, mas ela não vê que... Porque não se mostra no Instagram. Os BO Oi, pessoal, chegando, tudo né? bem? Hoje tive que demitir 16 pessoas. Você Isso já viu alguém... E aí a gente teve que tomar essa decisão, foi muito difícil. Para mim é muito difícil ainda no cara a cara, porque tem que ser sincero, né? Muitas vezes você demite por essas questões, mas às vezes... Só que é uma família, cara, que está por trás, assim, a gente pensa dessa forma. E aí, às vezes, você conhece a história de vida, aí cara, é desafiador. Né? A minha esposa até falou, vamos esperar até o ano que vem? Eu falei, tá aqui a conta. A conta vai ser... Não vai esperar, não vai ter que ser paga. Então, é esse jogo entre a razão e a emoção. Né? E aí a gente tem que treinar as pessoas e tem que desenvolvê-las também. Eu acho que a empresa não é... Ela tem que focar no financeiro, mas o financeiro é a consequência da mentalidade e da unidade do time. Por isso que eu incluí o propósito. Então, qual que é o propósito que a gente está fazendo isso aqui?
Porque se as pessoas não tiverem um propósito, elas tiverem por salário ali, vocês sabem disso tanto quanto eu na prática, elas vão para outro lugar, né? E se elas entendem que a empresa não está desenvolvendo ou não está atendendo as questões que ela busca, ela vai para outro lugar. Então, assim, a gente foca muito em mentalidade lá, mudança de mentalidade. Aí a gente está criando, eu vi um empresário que fez isso, achei super da hora, a gente está criando. Ele criou como se fosse 10 mandamentos da empresa dele. São coisas que são invioláveis. Aí a gente começou a criar o nosso agora. Legal. Ele vai sendo criado de acordo com as situações que vão aparecendo. Eu falo, cara, isso aqui tem que estar lá. Então, a gente criei, acho que 3. Nunca eu, sempre nós, para trabalhar o ego, porque é a unidade do time. Né? Então, tem muito ego, principalmente os devs. Né? Eu me incluo nessa. Independente da verdade, sempre a verdade. Então, às vezes as pessoas querem... não, isso aqui não foi entregue por causa disso, disso e aquilo. Entendeu? Então, isso aí não pode. Né? E são princípios, assim. E aí, isso tem que partir da gente também. Né? De quem está coordenando a equipe, fazer com que isso aconteça. Então, aos poucos, a gente vai se modelando isso daí. Às vezes, a gente acerta em contratações, às vezes a gente tem que desenvolver o talento lá dentro, mas eu sou um dos que mais segura para a questão de demissão, porque eu acho que as pessoas não são descartáveis. Né? Elas são treináveis, assim como a gente conseguiu chegar em determinado local da nossa vida, elas também chegam. Então eu vejo o ser humano ali por trás. Só que talvez elas não querem. É o que eu vejo. Elas a gente já conseguiu desenvolver vários talentos que eles não acreditavam no potencial deles, sabe? E no meio do caminho, eu ia jogando os desafios, falava, cara, você é capaz. Isso é muito legal de ver, né? A pessoa conseguindo passar o desafio, assim. Eu acho que até na Epmax agora, né? A gente está para desenvolver um plano de cargos e salários. E aí, tem uma menina, a Sophie, lá, que ela tá no time de people, ela não sabia fazer. E eu paguei a missão para ela. Falei, vai lá e vamos fazer isso aqui. Ela foi atrás, ela fez benchmark e tá lá. Estão começando a fazer. A pessoa... Aí é que tá o desenvolvimento, de conseguir impulsionar as pessoas para que elas, mesmo não sabendo fazer, elas tenham a capacidade de ir atrás para conseguir criar algumas coisas que nem elas sabiam, né? Como fazer, mas ela foi lá e fez, assim. Eu acho que é muito do empreendedorismo também, né? Da gente... Sim. Se tu olhar para trás da tua vida de programador, assim, né? Tu acreditaria que hoje teria criado, né, múltiplas empresas, assim, de várias soluções, de desenvolver pessoas, de fazer essa gestão? Não, aonde que eu cheguei hoje, assim, é surreal, né? E a grande virada foi em 2019, assim, para mim. Foi o período de mais desafios e mais de realizações que eu tive. Porque faltava algumas peças ainda, sabe? Eu vejo que o pessoal não chega em determinados resultados porque está com a motivação ou a intenção errada. Né? É uma palavra que eu uso muito agora no meu dia a dia. Qual que é a minha intenção faturando milhões? Será que a minha intenção está certa? A minha motivação pelo aquele resultado está certo? Então, assim, até 2019, eu era um cara que trabalhava muito essa questão da mentalidade. Minha mãe com pouca escolaridade e ela conseguiu implantar isso em mim, né? Eu reconheço hoje assim o quanto ela foi sem ela ter o conhecimento, ela passou um conhecimento ali. Então, ela me falava algumas questões assim, se tu não quer ter a vida que eu tenho, ela falava assim, você quer ter a vida que eu tenho, não estude. Cara, eu chorava para ir para a escola. Porque, assim, eu vi o desafio, não que eu não era contente ali e tal, mas eu vi o desafio, o sofrimento dela. Então, desde pequeno, ela trabalhava a minha mentalização, porque aí eu já mentalizava a vida que eu queria ter. Né? Então, aí, desde 7 anos, comecei a trabalhar com ela ali. Ela tinha um bar e ela botava a gente para fazer algumas tarefas, né? E isso foi me edificando muito, a questão do trabalho. Com 13 anos, eu trabalhei montando cama elástica em festa. Trabalhei por bastante tempo com isso. Depois trabalhei em lan house. E ela falava assim, tudo que tu vai fazer, faça bem feito. Eu lembro até hoje que eu demorava 15 minutos para desmontar a cama elástica. Porque eu queria desmontar antes do proprietário chegar, porque ele não
gastaria tempo me esperando e ele teria mais qualidade de vida. E eu era o cara que ele mais colocava para fazer festa. E nas festas, eu cuidava muito bem das crianças e pegava o carisma da criança. Por quê? Quem era o meu cliente ali era a mãe das crianças. Então, a mãe, vendo eu cuidando dos filhos muito bem, elas me elogiavam para o meu patrão. E teve um dia que, assim, que foi uma grande virada de chave. Tinha um condomínio fechado lá na minha cidade, chama Granville. Eu fui fazer uma festa lá e eu fiquei deslumbrado. Falei, cara, que casas, onde que eu tô, né? Que mundo eu tô? Porque eu nunca tinha entrado... Te abriu uma... Né, a mente ali deu uma explodida. Aí eu falei, cara, um dia eu quero ir para um lugar assim, né? E aí, naquele lugar ali, eu fazia sempre o que eu fazia, né? Eu tratei tão bem a criança ali, como todos os outros, aniversariantes, você tem que dar uma atenção maior. Então, eu buscava estratégia ali para, tipo, como eu faço com excelência. Então, assim, pegando um gancho, eu falo isso para meus colaboradores. O empreendedor não é o resultado de quando ele empreende. É o resultado de vocês aqui agora. A entrega de vocês aqui agora vai garantir o lugar de vocês lá na frente. Eu não quero prender vocês por 5, 10 anos. Eu quero ter case de sucesso de pessoas que trabalharam comigo lá na frente. Só que os caras querem entrar às 8, querem às 18. Eu tenho que estar empurrando curso, treinamento. É vocês que têm que buscar atrás. Ah, mas eu não estou sendo pago por isso. Cara, o benefício é para você. E eu já pensava assim lá atrás. Tanto é que nesse lugar eu ganhava R$10 por festa. Ele me buscava 6 horas da noite para carregar e me deixava em casa meia-noite porque eu tinha que descarregar no depósito, né? R$10 por festa. É, só que a gente está falando aí antes de 2005, então valia um pouco mais. Só que só de gorjeta nesse dia, eu não vou esquecer, eu ganhei 3 vezes mais, ganhei R$30. Então a recompensa ela vem. A energia que você joga para o mundo, uma hora ela te chega. Então, as pessoas... Esse é o perfil do empreendedor. Empreenda aonde você está hoje. Seja grato aonde você está hoje. Eu falo para meus colaboradores. Tem pessoas aqui que foi extremamente grata no primeiro dia. E aí a gente tem de se acostumar com aquilo e a gente não passa a ser grato. Isso é com a gente também. É verdade. Então, todo dia a gente tem que acordar e ser grato com as coisas que a gente tem. Com a vida que a gente tem. Né? Não precisa ser só com as coisas, mas, por exemplo, era o meu desejo, hoje eu tenho uma esposa maravilhosa. Aí briga um dia, aí no outro dia já não passa a ser grato. Então, é um exercício diário. Então, toda essa construção, né, desses trabalhos lá, já veio fazendo toda essa formação. E aí eu estudei em escola pública por toda a minha... até o segundo ano. E aí, eu lembro que eu fui para uma escola noturna. E aí, assim, cheio da galera, da bagunça, eu falei para minha mãe, eu falei assim, ó, entre eu ir lá e ficar em casa, é melhor eu ficar em casa. Então, eu não vou estudar mais se eu for continuar lá. E aí, ela foi num colégio militar e tinha cheio de regras. Então, assim, minha mãe ia me dando os ensinamentos, porque, assim, falaram para ela que eu não ia conseguir vaga lá. Então, se ela acreditasse no que as pessoas falavam, talvez eu não estaria aqui hoje. Porque ela foi lá e aí falou, olha, o comandante está aí, talvez vá lá e converse com ele. Aí ela foi, conversou, falou assim, ó, meu filho é um cara, ele é esforçado, ele quer estudar, ele está em tal lugar, se ele ficar lá, ele vai se perder e tal. E para estudar em colégio militar, ou acho que era sorteio, ou você tinha que ser filho de militar. Ele falou, não, pode trazer seu filho, que ele vai estudar aqui. Ali começou, e aí minha mãe ia me ensinando esse negócio, porque, assim, ela teve que vencer o mundo no peito, cara. Assim, a minha família, eles nasceram... minha mãe nasceu na roça. Eu acho que ela chegou a apanhar algodão, porque é a região de Acreúna e tal. E ela foi um dos irmãos que decidiu ir para uma cidade grande. Tinha outra mentalidade. Outra mentalidade. Uma coisa que ela falava, que ela pagava mais caro no aluguel para morar em regiões onde as crianças que eu tivesse contato... que é o networking. Sim. Minha mãe sabia das coisas sem saber. Tipo, aí ela gastava uma grana. Então, eu fui aprendendo sem saber os nomes. Hoje deram nome, aí, enfim. E aí, eu estudei em colégio militar. E até eu entrar no colégio militar, eu não sabia o que era uma federal. Eu não sabia. Tipo, não se falava no colégio público e tal. E aí, eu falei, vou entrar nessa tal dessa federal aí. E nessa época, eu já trabalhava numa lan house, né? E eu trabalhava
sábado, domingo e trabalhava alguns horários fora do colégio lá e tal. E eu tinha dois patrões que foram excelentes. Eles trabalhavam muito mentalidade comigo. Por isso que talvez eles não saibam. Não sabiam disso na época, mas eles foram determinantes porque eles despertavam para eu me tornar uma pessoa melhor, sabe? E aí prestei vestibular, não passei. Aí minha mãe falou, não, faz uma particular, a gente dá um jeito de pagar. Ela não tinha como pagar. Tipo, ela falou... E aí, na Lan House, eu ganhava 320 reais, mais ou menos, por mês. E aí, eu fui para um dos melhores cursinhos que custava o valor todinho que eu ganhava. Então, eu trabalhava sábado e domingo. O cursinho era das 7 da manhã às 18. E aí, às 18h30, eu começava na Lan House e até às 10, sábado e domingo trabalhava, porque eu ia passar na Federal. Aí, prestei a segunda vez, não passei. Aí, na terceira, eu passei para sistema de informação. Aí, eu entrei na Federal e eu falei, cara, eu quero estudar fora. Tudo mentalizando. Pô, como é que eu ia estudar fora? Como eu não tinha grana, sabe? E aí, na época, tipo, uns dois anos, mais ou menos, deu fazendo... 2 anos, uns 2 anos deu fazendo Federal, abriu aquele programa, Ciência Sem Fronteiras. Ah, o Gui foi também. Eu fui Você também. foi? Uhum. Que legal, cara. Também participei. Aí, só que a primeira vez que eu apliquei era para a Espanha. Uhum. Era um programa da Espanha. A gente chegou a fazer um intensivão e tal. E preparei toda a documentação. E aí eles falaram assim, ó, tá tudo certo, você já vai fazer o intensivão e vai. E aí eu fiz o intensivão, aí só estava esperando chegar a carta para ir para a Espanha e tal. Porque eu não tinha o inglês, né? Então eu escolhi por causa disso. E aí falou, ó, não tinha vaga suficiente para todo mundo, fizeram um sorteio e você não foi sorteado. Nossa. Aí veio a frustração. Aí logo em seguida abriu de novo. Só que assim, era muita documentação que tinha que juntar. Aí os amigos meus falaram, cara, eu não vou juntar de novo e tananã, porque é mó frustrante. Aí a família perguntando, ué, mas você não ia? Tananã. Aí eu falei, cara, eu vou tentar de novo. Aí eu tentei por Reino Unido e não fui aprovado por causa do inglês. Não deixaram eu ir para o Reino Unido. Aí eu falei, vou tentar para os Estados Unidos. Aí tentei para os Estados Unidos e eu consegui ir. Só que eu falava zero inglês. Então, aí foi assim, um grande desafio, porque sabe quando que eu me dei conta que eu tinha que falar inglês? Quando cheguei no aeroporto de Dallas, eu estava com fome. Aí eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu entendi que a linguagem corporal, ela funciona. Aí fui na samba, é meio padrão e tal, e apontando, e fui, e o cara começou a rir de mim, sabe? E é uma das coisas assim que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente limita a nossa mente por percepções erradas de outras pessoas. Do medo que o outro vai achar, sabe? Por um tempo, isso atrapalhou muito meu processo nos Estados Unidos. Aí lá fiz inglês por 6 meses, depois fiz mais 6 meses de inglês e computação, e depois fiz só computação. Mas, assim, chorava muito, cara. Chorava muito, porque, assim, e eu tinha a opção, eu cheguei, outros brasileiros não aguentaram, e tinha uma única opção para voltar, porque, assim, eu lembro que, acho que o custo total era $200 mil, se a gente voltasse, a gente teria que pagar os $200 mil mais uma multa. A única forma, aí acharam uma forma, que o brasileiro acha uma solução de voltar, era você pegar um laudo do psiquiatra ou psicólogo lá, falando que você está em depressão, você poderia voltar. E eu ia para o meu quarto chorando, e eu falei, cara, não vou desistir disso aqui, não vou desistir. Porque para quem vai para outro país, tem esse processo mesmo, sabe? É desesperador. Desesperador. E aí eu fui aprendendo, depois de 6 meses, eu também já não queria mais voltar. Então, tudo isso foi formando dentro de mim essa força para empreender, porque empreender está muito além de grana, né? Apesar de dar esse muito foco. E aí eu voltei e empreendi antes da ferramenta do microsite WhatsApp. Eu fiz uma ferramenta que era uma ferramenta de compra e venda de empresa, que foi a primeira empresa que eu vendi. Foi um valor muito pequeno, mas ela tem uma representatividade para mim muito grande.
como que a gente arrumou cliente nessa época? Eu também não conhecia do digital. Todas as pessoas que anunciavam na OLX venda de empresa, eu desenvolvi um robô que ficava monitorando os anúncios de venda de empresa ali. Na hora que um cara anunciava, aí eu enviava um SMS. Tipo, as pessoas vendiam a empresa na OLX. Sei OLX. lá, tem uma... Não, se você entrar lá hoje, Vende. Eles anunciam onde um cara vende uma cadeira. Empresa, restaurante, tipo assim, tô vendendo... tipo, quero vender minha loja de carros. Sim. O cara bota lá. Aí o que eu fiz? Eu fiz um robô que ficava monitorando, que se chama de scrapper, que é quando você varre a página ali. Aí tinha o telefone, só que o telefone era bloqueado, como se fosse uma imagem. Aí eu vasculhando, a versão mobile, o telefone era um texto no HTML. O tal do dev, eles não desistem. Não. Aí a gente pegava o telefone, aí eu desenvolvia uma automação, porque na época o WhatsApp não era bombava, assim. Eu tô falando de 2016 aí, mais ou menos, 2016, 2017. E aí a gente enviava uma mensagem. Aí a copy. Venda sua empresa no site especializado de compra e venda de empresa gratuitamente. Anuncie agora. E o link. Cara, era muito assertivo, né? E aí a gente fazia um funil, 7 dias gratuito, aí depois a gente começava a cobrar e tudo. Só que a gente não conseguiu escala porque eu não entendia tanto do digital e não entendia tanto funil e oferta, né? Mas aí Tu vendeu essa empresa? Vendi, assim, a gente chegou a faturar o total nela 80 mil. Oh. Só que ela faturava nada quando eu entrei, né? Eu tinha mais 2 sócios, aí eu saí da operação. Só que por que 2019 foi a virada de chave assim para mim, né? Eu ainda não tinha vendido essa empresa. Porque os ambientes que eu cresci, né, e as pessoas que eu convivi e as coisas que eu acreditava me levou muito para um ambiente de farra, festa, balada. Então, assim, nos Estados Unidos aprendi muito, mas eu desperdiçava muito energia com farra e balada. Eu era um cara focado, eu sabia o que eu fazia, mas parte da minha energia era minado, né? E até ficar a dica aí para a galera, né? Não estou dizendo que a pessoa não tem que ter um momento de qualidade, mas assim, chegou um período, todos final de semana, eu ia para boate, naquele negócio de camarote, por quê? A gente é muito enganado, vende várias falsas felicidades para a gente, né? E no digital é o que vende muito hoje, é a Porsche, faturamento. Vendem muita mentira para a gente, então a gente deixa ser enganado. Então, todo nesse processo aí, eu era focado, mas acabava perdendo muita energia. Tive um relacionamento só antes de casar, e aí depois carnaval, então eu perdia muito foco. Né? E aí, 2018, em novembro, mais ou menos, acho. Sou muito bom com data, não. Eu conheci minha esposa. Só que eu mesmo estando nesse processo aí de amadurecimento, eu era um cara muito sincero. Falei, o negócio é assim, você quer? E aí foi uma bagunça durante muito tempo, né? E eu lembro, assim, nesse processo que ela... muitas vezes eu ia até buscá-la na igreja, algumas coisas assim e tal. E aí chegou um momento que foi sustentável assim, para ela, essa relação. Tipo, quero, mas também não vai ser assim, né, cara? E aí quando tem a perda, o sentimento de perda, a gente fala, o que a gente está fazendo errado aqui? Né? Tanto para o negócio quanto para a vida familiar. Sim. Às vezes a gente toma atitude na perda. E a atitude tem que ser tomada antes, né? Então, aí nesse processo, eu conheci o Pablo Marçal. Aí a gente eu fiz 30 dias de live com ela. E nessas lives ele estava falando muito de princípios. Que hoje, se você olhar muitos bilionários, eles seguem princípios. O princípio da verdade, da generosidade, da gratidão. E são princípios que eles vêm da Bíblia. Então, quando você começa a estudar, você vê que está tudo lá. E os caras, às vezes, são ateus. E são mais cristãos do que os próprios cristãos. Porque eles seguem o que Cristo falou para seguir. E aí, quando ele foi falando desses princípios, começou um processo de transformação em mim, durante esses 30 dias aí. E aí eu comecei a ver ela de uma forma diferente. Falei, o que eu estou fazendo não é correto. Né? E aí ele falava tomar o banho gelado e tananã, porque isso aumenta a resistência emocional. Então,
E isso, de fato, ajuda, né? Às vezes parece papo de coach, guru, mas tem os seus benefícios. E ele falava muito de princípio, só que quando ele falava do princípio, ele mostrava na Bíblia. Eu falei, cara... E essa época da minha vida, eu era praticamente ateu. Eu falei assim, Jesus não é tão chato igual essa galera prega. Porque hoje o que atrapalha um pouco são as interpretações erradas, a questão de querer forçar, e também a condução errada de algumas igrejas afastou muitas pessoas. Então, isso que tinha acontecido comigo. E aí o ponto-chave que, depois desses 30 dias dessas lives, a gente teve uma... Eu pedi ela em namoro. Finalmente. Com 13 dias de namoro, mais ou menos 13 dias de namoro, eu tive uma experiência com Deus no meu quarto, sem ir na igreja. Que é o que a galera chama de batismo no Espírito Santo. Ele me visitou e aí, assim, que eles chamam de uma nova criatura. E aí, daquele dia, eu não fui mais, assim, a minha percepção de vida mudou. Aí eu tive uma visão, que era para eu pedir ela em casamento. Aí você imagina, eu tinha acabado de ter uma experiência com Cristo, e aí eu comecei a obedecer. Naquele dia, com mais ou menos 13 dias de namoro, eu pedi ela em casamento, e em menos de 6 meses a gente casou. Ela pensou, tá louco? Esse cara tá louco. Mas ela entendia, porque ela já estava em Cristo. Eu fiz ela tanto sofrer... ela já estava, ela já ia. Ah, tá. Foi um pedido dela para Cristo. Eu fiz ela tanto sofrer que ela orou para Deus. Ou você tira ele da minha vida, ou você transforma ele num cristão. Caraca. E aí foi o processo de transformação, né? E aí foi quando aconteceu o burnout. Então, assim, eu pedi ela em casamento... Que loucura! E aí, assim, eu pedi ela em casamento em junho, e até fica de dica pra galera, porque a gente fica procrastinando as coisas da vida. A gente coloca desculpa. Por exemplo, eu escuto isso demais. Eu não vou casar porque tem a festa. Eu falei até pra minha esposa, cara, quem inventou essa porcaria de festa de casamento? Porque é a maior desculpa para as pessoas não casarem. Eu não vou empreender porque... É desculpa, né? Então, naquele dia que eu jantei com ela e eu pedi ela em casamento, aí eu falei, eu quero uma data. Aí ela falou assim, era em junho de 2019, aí ela falou assim, pode ser julho do ano que vem. Eu falei, não, você não está entendendo, a data é esse ano. Aí ela escolheu, em dezembro, que foi 15 de dezembro. Ai, que vai ser a viagem de Vai ser vocês! Vai ser a viagem. Ó, gente, pra quem não sabe, eles estão indo pro Quenoa, tá? Que é uma parte da premiação do Conquista Max, que é aqui o programa de conquistas da Epimax, e eles estão indo pro Quenoa aí no aniversário. Cara, que Entendeu a história que a Epimax tá indo... E eles vão comemorar lá o aniversário de casamento. Assim, é mega importante pra gente. E aí, assim, um mês que... Aí eu fiz o método IP do Pablo também, que é um treinamento, assim, muito bacana, né? Só que o que acontece? 20% da população, eu estava conversando isso com um psiquiatra, tem probabilidades de desenvolver a bipolaridade, que foi o que aconteceu comigo. 20%. 20%, é um número muito grande. Eu dei uma pesquisada rápida, no Brasil hoje a gente tem acho que mais de 10 milhões de pessoas com bipolaridade. Caraca. Até falar um pouco sobre isso, porque pode ajudar outras pessoas. Então, esse processo meu de transformação, eu tive que ter várias curas, né? Por exemplo, eu não tive meu pai presente. Então, a ausência do pai, o homem ele precisa da presença masculina para desenvolver algumas questões. Então, isso foi causando algumas dores durante a minha vida. Né? Mas o burnout foi provocado ali, tu já estava empreendendo nessa época do burnout? Eu estava empreendendo, eu já estava fazendo aquele SaaS que foi o que alavancou do WhatsApp. O WhatsApp. Eu tava com o meu ex-sócio, né, que teve a ideia e a gente tinha mais um programador. Legal. Aí eu fiz o método IP do Pablo Marçal, foi muita informação para mim. Uma semana depois eu tive, uma ou 2 semanas depois eu tive um burnout. E esse WhatsApp ele já estava num processo de escala? Como é que estava? Porque lá no começo tu comentou, né? A gente chegou a vender, aí descobriu, aí montou o time comercial, chamou a tua irmã. Ele estava no processo ainda de... A gente estava construindo a ferramenta. Então, foi um grande desafio, porque, assim, nessa época, como que a gente se mantinha? A gente prestava serviço,
né? Então, era uma empresa de prestação de serviço de software. Quero desenvolver um site, quero desenvolver isso. Então, a gente desenvolvia para outros clientes como prestador de serviço e o tempo livre a gente ia dedicando. Então, a operação estava rodando e aí eu tive o que eles chamam de burnout, mas eu chamo surto psicótico. Só explicando rapidamente, todos nós somos bipolar. Por quê? A gente tem 2 polos. A gente tem o polo que a gente fica mais depressivo e a gente tem o polo que a gente fica mais na excitação, ansiedade e tudo. O bipolar, ele transita aos extremos desses 2 polos. E aí, por isso que causa essas questões. Até trazendo um esclarecimento. Por exemplo, a gente muito brinca assim, fulano está meio mal-humorado hoje, ele está bipolar. Olha lá, fulano está bipolar. É todo um processo para você chegar no outro polo. Ele leva um tempo. E principalmente se você estiver tomando a medicação correta. Então, o bipolar que aconteceu comigo ali, eu comecei a ficar mega produtivo. Parei de dormir. Aí, as minhas ideias pareciam todas que iam dar certo. Você fica mega ansioso e você começa a achar que você está produzindo. E aí, o último estágio é o surto psicótico. Você sai da realidade. Né? Então, assim, o meu surto psicótico, eu cheguei a achar que eu era um agente secreto. É muito louco. Foi assim. bem profundo. É interessante falar, porque às vezes tem pessoas que vão assistir e vão falar, pô... Né? E até fazer uma alerta, cara, aqui. Venvance. O uso indiscriminado de Venvance causa surto psicótico. Tem pessoas que eu estou ajudando, que é do digital, um amigo meu próximo, que começou a desenvolver o surto psicótico por tomar a medicação sem prescrição médica e acompanhamento. Aí tive o surto, fiquei 30 dias internado. Nesse processo de internação, o meu sócio me deixou. Né? Porque eu podia sair da clínica psiquiátrica para fazer exames e tudo e tal. E a gente tinha recebido uma proposta para ser sócio de um negócio que ia entrar muita grana. Só que, próximo do meu surto, o cara que chamou a gente para ser sócio me passou uma tarefa me testando, né, na minha visão. E eu não entreguei a tarefa porque eu tive o surto. Aí ele falou para o meu sócio, você entra no negócio, mas eu não quero um negócio com o teu sócio. Aí ele rompeu comigo. Aí ele queria comprar a minha parte e a ferramenta. Eu falei, cara, isso eu não vendo. E assim, eu não estava bem ainda psicologicamente, porque eu estava no meio da internação. Eu só encontrei com ele porque ele não sabia de nada que estava acontecendo. Aí eu falei, não, eu compro a tua parte. Comprei a parte dele. E aí foi quando as coisas começaram aí eu saí da internação e tudo. E aí faltava uns 4 meses para o casamento. E internado. E minha esposa tinha que organizar. E o médico falou para ela o seguinte, falou, olha, talvez quando ele te pediu em casamento, ele não estava bem. Meu Deus do céu! Então, ele fez o papel dele de recomendar, talvez até não... E ela seguiu firme, ela sabia, e ela ficou internada comigo e tudo. E aí, eu saí da internação, comecei a tomar medicação, voltei a trabalhar, tudo certo. E aí começou as coisas darem um pouco certo. Aí, nessa época, ainda antes do casamento, umas 2 semanas, eu corri meia maratona, 21 km. Nossa! Porque, tipo assim, eu saí, eu falei, cara, eu tenho que me reerguer, né? E aí começou a dar certo, a gente casou, só que qual que foi o grande problema? Depois que eu corri a minha maratona, eu estava muito bem, eu falei, cara, eu preciso mais dessas medicação. Eu estou bem e tal. Aí eu saí do polo, que era aquele de ansiedade, e eu fui para um depressivo agudo. Então, eu casei, passou uma semana, eu entrei em uma depressão aguda ali. E eu entendo hoje esse processo que eu passei, porque eu consigo entender outras pessoas, né? Muitas vezes a gente fala, eu já cheguei a falar isso, depressão é falta de trabalho e tal. Mas são 2 questões que levam. A mente da pessoa, porque a nossa mente ela não sabe o que é passado, presente e futuro. Então, a pessoa depressiva, ela vive uma perda repentina na mente dela, né? Uma dor ali repentina na mente dela. E tem a questão de medicamento mesmo. E o meu era medicamento, porque eu tinha parado a medicação, né? É uma coisa que acontece, então serve de alerta para quem toma medicação, porque tem todo um processo de desmame. E ali, minha esposa perdeu até a bolsa de pesquisa dela, que eu conheci ela em Goiânia, porque ela foi para fazer uma pesquisa de pós-doutorado. Meu Deus. E ela foi
ela foi trabalhar para receber um salário mínimo, assim. Tipo, a gente tava casado, eu com depressão, e ela vinha na hora do almoço, eu trabalhava já em casa e tal. E para mim o auge da depressão foi um domingo que a gente foi tomar um sorvete, eu tomando um sorvete comecei a chorar, sabe? Tipo, é pesado, assim. Só que aí eu voltei no médico, aí com a medicação, a mentalidade, aí as coisas começaram a fluir, assim. Aí foi onde a gente conseguiu fazer a operação alavancar, e aí as coisas foram fluindo na nossa vida de uma tal forma que foi Deus. Não tem como excluir isso daí, né? E hoje a gente vive pelas orientações de Deus, assim. Depois daquela experiência que eu tive, é um amor, supriu todas as outras coisas que eu buscava no mundo, sabe? E foi daí que tu deslanchou enquanto empreendedor? Foi nesse momento, assim? Foi nesse momento, de 2019 claro, para frente. Tudo que tu passou te levou a chegar onde tu tá hoje né, mas... porque assim, o que eu tinha já um pouco da mentalidade de empreender, que quando eu fazia faculdade na Federal, eu tinha que pegar 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Era quase o mesmo tempo de aula. Quer dizer, era mais tempo dentro do ônibus que de aula. E eu ia escutando o podcast do Flávio Augusto. E aí ele contava a história dele, que ele pegava o ônibus. Eu falei, cara, um dia eu vou pegar tô igual. Tanto é que no meu quadro dos sonhos lá, eu tenho uma foto de eu almoçando com o Flávio Augusto, sabe? E eu ia entrar na mentoria dele agora. Eu falei, não, cara, eu não quero almoçar com ele, eu pagando a mentoria dele. Mas está na minha mentalização e vai acontecer um dia ainda. Né? Então, ali eu tive uma formação de empresa. Né? Aí, em 2019, começou uma formação espiritual e interna, que ajudou muito nesse processo, entender o porquê das coisas. E aí eu comecei no digital 2020 ali, mais ou menos. Nossa. Porque eu tenho gratidão, né, pelo Flávio Augusto, conhecimento passado, tenho gratidão pelo Pablo, que nessa época foi fenomenal para que eu alcançasse essas coisas. E 2020 foi impactado pelo Kaiser. Então eu fiz uma mentoria do Kaiser, que era do Iluminados, aí depois ele criou o Diamond. Foi a única mentoria que ele esteve do Diamond. E no Diamond, foi quando eu tirei minha operação, faturava menos de 50 mil, e aí eu levantei para 100 mil, 150 mil. Era de encapsulado? Não. Era a ferramenta de WhatsApp. Porque eu não tinha confiança de, tá vendendo, vou meter grana, aumenta o time, então... Tinha uma mentalidade de escala muito... Não, tu não tinha mentalidade de botar a grana e escalar o negócio. Assim, com os produtos da mentoria, eu tive prejuízo, assim, não deu certo, porque não estava validado, sabe? Inclusive, eles até me chamaram na época, porque, assim, quando eu entrei com tudo. Então, na primeira semana, eu tinha um pouco de caixa já. Eu coloquei 9 mil. Aí eu falei, galera, para o outro pessoal eu falei por outro pessoal, não bota grana que não está dando lucro. Só que aquela mentoria foi fundamental para eu aprender outras questões, sabe? Então, muitas das vezes as pessoas ficam assim, não tive resultado nessa mentoria, mas o que tu aprendeu que dá para aplicar para outras coisas? Então, eu reconheço que ali foi o início da minha caminhada pro digital mesmo, escala. E lá eu conheci um cara que hoje é um dos meus sócios em uma das minhas operações. Que legal. Então, ali eu comecei a criar outros produtos, sabe? Legal. E como é que foi esse processo de... Porque tu já criou várias empresas, né? Tu já vendeu alguma outra além da... Não, ainda não. Aquela lá, até esqueci de falar, eu vendi ela por 15 mil. Mas aquela foi a melhor venda, porque aquele dinheiro foi o dinheiro que foi para fazer o casamento. Ai, meu Deus. Cara, se as pessoas entendessem o poder que tem a família... Né? A família com propósito e princípios, o cara que honra ali e tudo, a galera sairia casando o mais rápido possível. Né? Lógico que não é casando com... A primeira pessoa que vem lá da esquina. É que tem a frase que vale para o empreendedorismo e vale para a família. Se tu errou na contratação, vai ter que gastar no treinamento. Isso vale no empreendedorismo e vale para a esposa. Mas na empresa ainda tu tem a opção de, olha, vamos encerrar o contrato. No casamento não, cara. O casamento se você fez uma aliança ali,
Vai ter que gastar no treinamento, porque não vai ter a demissão. É o treinamento. Mas ali dá pra dar. Dá pra treinar. Boa. E eu ia te perguntar como que veio as ideias de negócio, né? Por exemplo, cara, o WhatsApp lá atrás, assim, o que chamou a atenção para... Depois é do MEI também, né? Agora do MEI... Como é que, assim... tem alguma análise de mercado ou são necessidades que vão surgindo? A do WhatsApp tu contou um pouco, né? Que realmente não tinha nada no mercado que fazia algo parecido lá em 2019. Depois essa do MEI, assim, né? Como que vieram as ideias? E tem mais, né? Tem a de métricas agora também, que tu olha para os dados de toda a operação e tudo mais. Essa de métricas é interessante porque ela tá... Posso falar das duas depois, mas pegar o gancho porque eu estava falando do digital. Eu cheguei, quando eu fiz o treinamento do CAIS, eu cheguei a rodar PLR, cheguei a rodar encapsulado, inclusive tive o meu encapsulado. Tu rodou na FMAX? Rodei. Eu tô aqui por causa da conta, eu tenho mais de uma conta lá. Que genial, gente. Mas tu fez bastante volume, né? De faturamento. A gente fez mais de 7 dígitos no encapsulado. No encapsulado. Só que eu resolvi parar ele porque era um gasto de energia muito grande e ia contra alguns princípios meus ali de oferta muito agressiva, sabe? Algumas coisas não estavam me deixando confortável. Mas a gente teve uma rentabilidade boa, só que essas coisas começaram a me incomodar e aí culminou com muito esforço, muitas pessoas dedicando ali, aí eu falei, pra não, melhor... Pra ficar girando a máquina. E por que tu escolheu vir para a FMAX na época do encapsulado? Nossa, faz tempo. É porque eu já era cliente de vocês. Ah, tu já era cliente. Eu comecei com a operação, a primeira conta é a operação do MEI. O encapsulado foi... Veio depois. Veio depois. Legal. Aí o que aconteceu? Lá nessa época eu não rodava encapsulado, mas eu rodava PLR. E eu peguei a época que começou a ter contingência. Aí, só que a gente tinha que olhar dados. E aí, tipo, abrir conta por conta para acompanhar esses dados era muito complicado. E aí foi que eu conheci o Mateuzinho, né? Eu falei para ele que a gente até perdeu o storytelling, porque quando a gente começou como sócio, ele tinha 19 anos. Qual o Matheus? Oi? Qual o Matheus? Ele é o sócio do Metrito, dessa que ferramenta. Legal. Aí eu falei, perdeu o storytelling porque ele tem mais de 20 anos, né? Só que o moleque fenomenal. Genial. Assim, é programador, é mente brilhante. Eu falei para ele, cara, tem essa dor no mercado. Aí, assim, todo mundo que eu conversava tinha a mesma dor. Como é que você vai acompanhar várias contas para fazer os cortes? Quando eu escalava, eu cheguei a escalar um pouco. Aí você colocava 10 mil reais para rodar em cada conta. Tinha que entrar 10 horas da manhã, fazer corte em várias contas. E a galera faz isso hoje ainda. E aí foi que a gente nasceu essa ferramenta, que é o Metrito. Então, o que ela faz? Basicamente, ela pluga... o MVP dela foi isso. Plugar todas as contas de anúncio em um único dashboard. Então, o cara não precisava mais abrir todas as contas para fazer os cortes, ou fazer o acompanhamento, ou fazer o relatório. Aí, a gente lançou o MVP e começou a dar muito certo. 3 mil, 4 mil usuários. E aí, a gente... Não é que pivotou o negócio, a gente melhorou o negócio, porque... por exemplo, a V4 começou a utilizar a nossa ferramenta para gerenciar coisas de agência. Aí a gente falou, o mercado é maior do que a gente imagina. Então, hoje, a gente pluga com os gateways de pagamento, puxando as vendas. A gente pluga com alguns CRMs, eu acho que o Pipedrive tem outros CRMs que estão em integração, e pluga com Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads e tudo, e faz o cruzamento desses dados. Então, por exemplo, tem pessoas que rodam diversas contas e tem mais de um gateway de pagamento também, eu já vi pessoas, e quer mesclar todos esses dados em um único só lugar. Para olhar a taxa de conversão, para olhar todas as métricas ali. Tudo. Então, como o Facebook e as outras fontes de tráfego às vezes não trazem a precisão desses dados, pela UTM do link, a gente vai saber a quantidade exata de quantas vendas saiu de cada campanha em tempo real. Então, em vez do cara ter a certeza ou não, porque às vezes, por exemplo, a galera roda muito escalado, não marca boleto, Pix, alguma coisa nesse sentido. Aí tu vai integrar o gateway aí ele vai ver o dado real. Ele falou, uma campanha que às vezes ele está cortando, ele não vai cortar, né? Só que assim, agora a ferramenta cresceu, a gente trabalha o workspace, trabalha produto, então ela vai atender pessoas que têm agência também escalada. E a ideia é trazer essa inteligência de dados, porque
Quando eu comecei no digital, as pessoas não olhavam muito. Olhava CPA e tanana, tá dando ROI, beleza. E agora, como tem o nível de consciência do consumidor elevou, então você tem que ter mais precisão ali, senão você não vai ter lucro. Sabe que isso é uma coisa que eu, às vezes, me pego pensando assim, né? Por que tu acha? Eu acho que assim, as pessoas que são nativas do digital, que olham muito para performance, que vêm mais dessa escola do tráfego pago, né, as agências e tudo mais, elas estão olhando o tempo inteiro para dados. Por que o empreendedor que tem o seu e-commerce, que não vem dessa escola, muitas vezes não está olhando para esses mesmos dados que deveria estar olhando para olhar a taxa de conversão e tudo mais? Eu acho que assim, vou dar um exemplo em operação minha. Mesmo preocupado muito com dado, se tá dando lucro, cara, tu dá uma... e aí, ali é onde que tá o perigo pro negócio morrer, sabe? E eu acho que é um lance cultural mesmo, né? Do digital e o nível de maturidade que às vezes tem que atingir ali para ter resultado. Né? Mas eu acho que a tendência é todo mundo começar a olhar para dados cada vez mais. Por exemplo, o Brasil... vou dar um exemplo da ferramenta minha, essa do WhatsApp. Quando eu comecei, o custo por lead era R$30, R$40. A gente foi criar uma ferramenta parecida agora, rodando os mesmos termos, o custo por lead é R$120. Então, cada vez vai ter mais pessoas no digital, vai ter mais pessoas em e-commerce, vai ter mais... A competição vai ser maior. E quem vai se sobressair, além de todas as questões de preço e tudo, é aquele que entende os seus números, né? Vou parafrasear o Flávio Augusto de novo, né? Aquilo que não se mede, não dá para ser mudado. Então, tipo, algumas questões assim. Genial, então, genial. Eu acho que, por um tempo, foi, entre aspas, fácil fazer grana, assim. Eu escutei um pouco de alguns podcasts de vocês também, a galera fala isso, por exemplo. 2019, 2020, você subia, PLR vendia. Né? E o que tu subisse vendia, né? O custo de aquisição era muito baixo. Era muito baixo, o nível de consciência do consumidor era mais baixo também. Então, porque assim, o que acontece, né? O consumidor, para tomada de decisão de compra, ele está cada vez mais exigente. Então, o custo de aquisição ele vai subir. Né? Tem mais gente anunciando, a tomada de decisão do consumidor ela está mais seletiva. Né? O brasileiro está mais seletivo para comprar. Tem que olhar para os dados. Tem que olhar para onde que tá, como é que está teu funil, aonde tu pode estar perdendo venda, qual que é a taxa de aprovação, qual que é a taxa de compra da página de vendas de conversão da taxa de vendas para o checkout, qual que é a minha taxa de aprovação lá do cartão de crédito. Que é como tu disse, quem vai ganhar o jogo é quem está olhando ali onde precisa ser mudado, quem está olhando os dados, né? É o que eu já vi várias pessoas falando por que veio para a AppMax, né? Porque muitas vezes o que pega o cliente inicialmente é a taxa ali. Mas Sim. ele não vai olhar, tem que olhar os outros indicadores. E assim, a gente teve diversos desafios com a AppMax porque a gente usava a API. Então, assim, não era preparado para a gente. Né? Então, assim, inclusive, eu e a minha diretora operacional, a gente conversava na mesma conta ali. Eu falei, vai com calma, porque são parceiros, né? Porque muitas vezes a gente tem a mentalidade, pô, eu tô pagando e não é assim, é uma parceria, né? E teve uma construção ali, inclusive fazer um agradecimento pro Nicolas, que, cara, ele salvou muito a gente ali. Que demais, que demais. E aí, então, quando você olha só para um dado isolado, por exemplo, taxa... Vou olhar só para... Quanto você, eu vou pagar aqui, né? E um dos diferenciais é esse relacionamento. Que, por exemplo, a gente não teve na Yugo, mas a gente teve na AppMax. Então, tenho... gerente de conta, deu algum problema. Então, assim... E a gente, empreendedor, tem que entender, né? Por exemplo, igual vocês são... tecnologia de vocês. Cara, eu entendo. São N desafios ali. E, assim, a gente rodou muita coisa ali. Muito processamento. Teve uma época bastante pesada. E os desafios eram mínimos. Então, assim, quem também não é da área, às vezes, só critica. E não dá sugestão de melhoria, né? Então, é bacana também ver essa evolução, assim, sabe? Que legal. Se pudesse falar, assim, uma coisa que tu
gostaria de ter ouvido antes, assim, que tu acha que um recado, assim, para quem tá nos ouvindo? Porque para mim tu tá dando uma aula de mentalidade do empreendedor, eu acho, assim, que é muita coisa que muitas vezes não se ouve, que muitas vezes a gente tá, né, o empreendedor que tá nos ouvindo aqui, ele tá muito focado em operação, em, cara, como é que eu vou fazer, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou ganhar escala, e esquece dessa outra parte da mentalidade que é o que vai te fazer chegar mais longe, né? Se pudesse dar um recado, assim, para quem tá ouvindo. Assim, não tem como meu recado ser diferente, porque o que transformou a minha vida foi Cristo. Uhum. E se você pega a história e os ensinamentos que tá ali, não os que são passados de forma chata, porque não é eu que vou convencer você, vou convencer ele. O que eu estou fazendo aqui é lançando sementes. Quem convence é o Espírito Santo. Então, é um processo. E o maior empreendedor foi Cristo. Ele ficou 30 anos esperando o momento certo. Uhum. Ele trabalhou, entre aspas, por 3 anos. E ele foi o que teve o maior sucesso, porque ele já sabia o final dele. Então, o final dele era morrer ali para que a gente pudesse viver. Uhum. E até hoje, o nome dele reverbera. Então, o que você, como empreendedor, quer que as pessoas falem de você depois? Genial. Né? Eu vejo a galera focada muito... Cara, em grana são etapas, né? Por exemplo, pô, se tu tá na fase ali de... Pô, tô quase passando fome. Beleza, foca para resolver. Mas eu vejo muito os jovens se perdendo por causa de grana. E esquecendo. E depois que eles alcançarem essa grana, eles vão ver que isso não tem percepção de valor. Né? E eu vejo muito no digital, por exemplo, cassino, cara. E game. Tem sangue de pessoas indo para a mão de vocês que estão fazendo isso. Sabe que a minha... E eu conheço, na minha cidade, teve caso de suicídio, eu tenho caso na família. Então, assim... De jogos. Sabe que eu tava com a... Tem uma menina que trabalha lá, não na Epmax, em casa. E a gente tava churrasco ali, ela cuida das crianças e tal. E ela tava jogando o tal do jogo do tigrinho. Aí eu, meu Deus, não, o que tu tá fazendo dela? Não, eu tô jogando, eu já ganhei R$150. Uma guria que eu sigo, ela já ganha um monte de dinheiro. Eu falei, é tudo mentira. Ela tá jogando num negócio que é... Programado, não é o dinheiro de verdade, não é, né? Aquilo ali que ela tá fazendo, ela tá ganhando em cima do que tu perde. Ela tem dinheiro, porque ela tá ganhando em cima do que tu perde, né? E aí eu acho que é isso, né? Isso que tu tá falando, as pessoas acabam se perdendo no quero ganhar dinheiro até qualquer custo. De qualquer maneira. Qualquer custo. E assim, é que você falou, aquilo ali eu tô induzindo a pessoa a achar que ela vai melhorar de vida e gera uma decepção nela. Não só no cassino, mas também nos treinamentos que a gente vai ver com os pits agressivos, porque aquilo gera uma decepção na pessoa. Pô, eu não tô dando conta... eu sou um merda, que é o que acontece. Eu já participei de várias mentorias e vários cursos online aí que a gente sabe que não é por causa da pessoa final, que o conteúdo passado ali, e aí até que ponto vale você fazer grana? Em cima disso. Cara, genial. Fala muito de responsabilidade emocional, né? Eu acho que é um tema que a gente nunca tinha trazido aqui e que, para mim, é algo que precisa ser falado. Que principalmente quem está nesse mundo do digital, você tem muito acesso à informação e a várias maneiras de ganhar dinheiro, e aí sempre tem a maneira de ganhar dinheiro mais fácil, né? E parece que algumas pessoas do mercado, elas acabam sendo levadas por esse caminho, né? Então, agora é o e-gaming, que é um nome bonitinho ali para você promover ali um cassino. Mudaram o nome, não, né, cara? Mudaram o nome, tem bicho. que ter um nome mais bonitinho, né? Não, o que você faz? E-gaming. Chegaram com esse nome em mim, eu falei assim, será que é tipo Counter-Strike? Não, porque isso aí é da hora, o tanto que esse mercado de jogos... Aí eu achei que era, eu falei... Aí quando eu fui pesquisar, eu falei, não é possível que mudaram o nome do negócio, cara. Eu descobri faz um mês o que é o tal do e-game. Eu fui num evento, tipo, e-game, o que é isso? Eram umas cassinos online ali. Quando eu rodei PLR, chegou pra eu rodar da Loto Fácil. Aí eu falei, mano, isso aqui não tá certo. Então, assim, a galera tem que... tem que se cercar de pessoas também que têm essa mesma mentalidade, né? Por exemplo...
eu tenho muitos amigos do digital. O que a gente fez? A gente criou um grupo de estudo de teologia. Porque os caras dão mentoria hoje. Os caras estão na frente de outro. Porque ali tá os princípios. Você consegue absorver muitas questões de princípio e repassar isso. Uma outra questão também que me ajudou bastante, ainda estou nesse processo de melhoria, mas eu vejo a galera virando noites e noites. Acho que não tem problema por um curto período de tempo, mas eu acompanho muito o Wesley. Não sei se vocês... que ele fala muito de rotina de sono. E eu tive que melhorar muito minha rotina por causa do transtorno bipolar. Então, assim, é como se eu jogasse o joguinho da vida no modo um pouquinho mais hard. Então, hoje tem uma rotina, 9 horas, geralmente, 9, 10 horas estou dormindo, atividade física. Isso, só que, por isso que ainda vou escrever um livro que minha esposa falou o nome, A Prosperidade através da Bipolaridade, porque a bipolaridade me fez enxergar alguns pontos de melhoria, né? E você tem duas opções. Ou você vitimiza, né? Ou você vai lá e fala, cara, o que dá para fazer? E eu participo de alguns grupos de bipolares e eu vejo a pessoa falando assim, fui agressivo, tananã, por causa da bipolaridade. Eu falei, não, você já era, você só está usando isso aí como um pretexto para a sua ação. Lógico que pode ser que naquele período a pessoa não está em tratamento e aí, de fato, aquilo aconteceu. Mas eu vejo que grande parte, a pessoa utiliza aquilo ali como a muleta, né? Por exemplo, eu casei com 85 quilos, eu cheguei a pesar 120 quilos por causa de um medicamento que eu tomo. Mas não foi por causa do medicamento. Foi a alimentação, que ele me dava mais fome, e eu fui me entregando a isso. E agora eu cheguei a 103, baixei 15 quilos e eu vou baixar. Por quê? Eu já entendi ali. Então, se você consegue apertar... Por exemplo, a gente está falando com vários empreendedores, alguns parafusos, por exemplo, a rotina de sono. Acordou de manhã, faz um momento de gratidão, agradecer só pela... Já não tem nada, eu estou quebrado aqui, não tem... Agradece que você está vivo. Faça 20 minutos ali, pelo menos, de caminhada, né? Para a pessoa não ter desculpa. Não tem como ir para a cadeira. Então, faz 20 minutos de caminhada para ter exposição ao sol, o seu corpo entender que você acordou e já liberar ali os hormônios. E vai fazendo isso todo dia. Fica muito claro que todo mundo tem desculpa para tudo, né? É. Todo mundo tem uma bengala ali para tudo que quiser. Então, eu não fiz isso hoje, por causa que deu isso aqui errado. Eu não posso fazer aquilo porque, né? E tu traz muito essa parte de... Cara, não existe bengala. Existe que a realidade dos fatos é essa. Tem que enfrentar. E agora eu enfrento a partir daqui, né? Tem que enfrentar. E tem algum presente, Sil? Combinaram alguma coisa? Tem? Não combinou? Vamos fazer? Não, eles não combinaram, mas vai ter. A gente sempre dá um presente, sabe disso no final. Podia pegar alguém que está nessa caminhada do digital, que está aqui nos ouvindo, que vocês estão vendo, né, pessoal? A gente permeia aí por vários conteúdos do digital, né? A gente tem aqui um multiempreendedor que falou muito de mentalidade para conseguir sair aí de um problema, né, que, querendo ou não, né, tu teve ali o burnout, que é um momento que é difícil, e usar isso a teu favor, né? Muito guiado aí por Deus, por tudo que foi aprendendo ao longo dessa trajetória. E o resultado tá aí. Então, assim, tu podia mentorar alguém, Sim, tem como... ajudar alguém nessa trajetória, né? Acho que, assim, mais profunda, mais ainda do que já ajudou aqui, mas mais profundamente. Tem, claro. Eu não combinei isso com meu sócio, mas depois eu decidi ver com ele. E como a gente dá 3 meses para 3 pessoas da ferramenta Metrito, porque a gente tem bastante pessoas do digital, e fazer parte do nosso onboard. O onboard é geralmente quem contrata os maiores planos lá e tem uma assessoria nossa. Né? Para ajudar. Para ajudar e tudo. E eu pode ser uma pessoa para dar mentoria tanto nessa parte de SaaS, né, que já é interessante se for uma mentoria, tá? Não vou limitar, porque às vezes... Sim, tem muitos negócios. Pode ser que seja uma pessoa que queira na área do negócio ou desenvolvimento pessoal que passa pelo mesmo desafio que eu passo, então... Tá, por isso que eu não quero... então você vai escolher, comenta aí porque você merece essa mentoria, essa consultoria, né? E porque você merece o acesso aos dados. Eu acho que, assim,
Pô, como é que tá a sua operação hoje? É Metrito, né? Metrito. Metrito. Porque você merece esse acesso a Metrito. Vamos escolher 3 pessoas. 3 pessoas. Mas principalmente para você conseguir olhar para esses dados aí de conversão, de negócio, para você conseguir tomar melhores decisões e tomar uma ação sobre aquilo que precisa ser tomado, né? Eu acho que esse é o principal que ficou o recado aqui. Boa. É Boa? isso que o dado te possibilita, né? Tomar ação mais Sim. assertiva a partir da análise ali. Sim, vocês vão Legal. escutar falar muito ainda. Ah, Demais. já tá Então, integrado, estamos integrados lá, né? integrado Já. com a AppMax já, então, com certeza. Galera que usa AppMax, ó, olho no dado. Fala lá Metrito com o ajuda pessoal da vocês Metrito, bastante lá. que vai ajudar, com certeza. Fechou? Fechou. Muito Valeu. obrigada. Tô ansiosa, ó. Vai ir agora pro Keno, depois a gente vai ficar sabendo como é que foi. Como é que foi a Esse experiência? Nem falamos muito disso daí. Ah, não. eu tô ansiosa, porque a gente tá nos bastidores preparando as coisas. E aí a gente tá mais ansioso do que quem vai viajar, sabe? O Thiago vai estar lá também. Mas o carinho, o cuidado que a gente tá tendo com esse momento que é tão especial para vocês e que faz parte do nosso programa de conquistas, mas é uma conquista maior, né? Do que o faturamento que vocês atingiram, assim, né? Para mim, assim, é muito importante porque vai ser, né, a minha virada de chave foi em 2019, depois do meu casamento, e o Kino vai ser no dia que eu completo 4 anos, assim, de bastante desafios, mas vou brindar com a Que AppMax. demais, que Aí. demais. A gente tá junto com vocês nessa jornada. Coisa boa. Bora! Valeu, Valeu, pessoal. galera. Até Até o a próxima tchau. MaxCast.